Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Miriam, sou profissional da informação há bastante tempo, atuo com arquivos de engenharia de diversas áreas das empresas. Então, gostaria de fazer esse videozinho com vocês, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu achei interessante a gente trabalhar o tema de entregas, né, de um serviço de arquivo, porque geralmente as pessoas ficam com dúvida do que é a parte prática de trabalhar com arquivo. Eu fiz esse vídeo também pensando em outros profissionais, não só profissionais da arquivologia, da biblioteconomia, da ciência da informação, mas também profissionais que queiram atuar ou queiram saber um pouquinho do trabalho do analista da informação, né, do arquivista. Bom, vamos lá. O que a gestão da informação de documentos auxilia para uma empresa? Ela auxilia as pessoas a tomarem, aos gestores, a tomarem decisões mais assertivas, mais racionais, baseadas em evidências que de uma forma organizada, em tempo hábil, né? E favorece também o compartilhamento de conhecimento entre todos da organização. Favorece também o fluxo da comunicação no que tange a claridade, a constância, a estabilidade, diminuindo os ruídos na informação. Bom, esses processos de gestão da informação, eles vão de todas as áreas, perpassam por todas as áreas da empresa, desde a produção até a alta direção. A gestão de documento, ela facilita o gerenciamento de uma obra, de um projeto, também na rotina da empresa do dia a dia, seja no setor como engenharia, que eu tenho mais facilidade, porque eu trabalho há anos na engenharia, e eu vou passar um pouquinho para vocês do que eu tenho de conhecimento. Todas as áreas, elas são repletas de detalhes. As informações não são diferentes. E para tratar essas informações, exige uma série de passos para que o serviço seja entregue em uma organização de forma eficaz, que atenda às necessidades da empresa. Bom, quais são os entregáveis no processo de arquivologia, né, de construção de um arquivo em empresas privadas? Esse processo seja tanto a organização eletrônica dos documentos quanto física. Eu trabalhei em diversas cidades do interior e vi que a necessidade das pessoas de ter uma metodologia de entrega, né, de serviços de arquivologia, de arquivos, de gestão da informação, ela tem uma necessidade muito grande nessas cidades do interior, que também, devido a pouca tecnologia, né, que essas empresas pequenas têm, elas usam muito papel, o meio físico, né, como para tratar como natural do arquivo, né? Mas a gente tem os processos eletrônicos e físicos. E esses processos todos que eu vou falar aqui, eles vão abranger os dois passos, né? Os dois roteiros que a gente tem. Então, nós temos os roteiros de entrevista, que também, esse roteiro, ele serve para conhecer a empresa, para saber o que a empresa quer, onde que ela quer chegar, quais são as suas metas, quais são as políticas, como a empresa está estruturada de forma, né, o organograma da empresa de forma hierárquica, né? E aí, nós vamos fazer várias perguntas nesse roteiro. Esse roteiro é bom que você tenha ele meio físico, que passe para a pessoa antes de fazer a entrevista. Você vai conversando com as pessoas de cada área e entendendo o que a empresa quer, aonde que ela quer chegar, quais são os objetivos de cada área, quais são as metas, como que você pode, né,
organizar aquele fluxo informacional de forma que ele vai trazer benefícios para a empresa. Então, esse roteiro de entrevista, ele se baseia em diversas coisas, como qual que é a política, quais são os responsáveis de cada área, para você saber guardar o nome das pessoas responsáveis, para você conseguir validar a documentação, os processos. Esse roteiro, eu posso colocar ele aqui um modelozinho aqui embaixo nos comentários. Bom, o diagnóstico situacional. Como que você vai fazer o diagnóstico informacional? Você vai chegar naquela área e vai ver uma série de documentos, muitas vezes sem tratamento adequado, sem uma lógica de organização. E o que você vai fazer? Você vai fazer um mapeamento daquele cenário. Você vai tirar as fotografias daquele do antes e do depois, para você fazer o comparativo no momento atual, né, daquele cenário lá, e o momento futuro, que é pós o trabalho. Você vai contabilizar o volume de documentos. Nossa, Miriam, mas como que eu vou contar folha por folha? Não, você não vai contar folha por folha. Por exemplo, se você viu que em 10 centímetros tem 1000 folhas, você vai pegar uma fitinha métrica e vai fazer, vai medir o tamanho, os volumes do arquivo inteiro. Se aquela pasta ali, você vai pegar a fitinha métrica que tem 10, então tem 1000. Se você pegar uma caixa arquivo, aqui tem 10, aqui tem 1000. Então, você vai contando assim. Não é uma maneira mais... É uma maneira mais prática de você ver o quantitativo daquele volume de documentos para você organizar. A Miriam, não vai sair errado? É aproximado, não tem como. Por quê? Porque a folha, se você pegar um pacote de folha A4, ele vai ter as folhas todas arrumadinhas, sem nenhum amassado, que aquele volume ali vai dar tanto. Só que no arquivo, as pessoas usam, as folhas amassam. Então, às vezes ela coloca um grampo, alguma coisa assim, que aumenta o volume. Então, você não vai conseguir uma exatidão, certo, né? Uma exatidão no volume, mas você vai conseguir uma aproximação. Bom, depois que você fizer isso, tirar as fotos, contabilizar o volume, você vai apresentar os recursos financeiros no final e o cronograma para o projeto de gestão de documentos. Baseado no próprio levantamento que você decidiu. No começo, você não vai conseguir ter uma noção exata dessa parte de quanto tempo que a pessoa vai demorar para tratar aquele documento. De forma física, é mais fácil. O documento físico é mais fácil de você contabilizar. Só você pegar, por exemplo, uma pasta com 1000 documentos, né? E depois que você diagramou todo o seu passo de gestão de documentos, e você contar, por exemplo, em 10 minutos, quantas folhas que a pessoa vai fazer. E aí você faz uma regra de 3 para os demais. Você tem que tomar todo cuidado, porque há documentos que a gente não precisa nem de tratar, mas que você vai fazer ao longo vou explicar direitinho para vocês, mas ao longo do tempo, como que você vai descartar aquele documento ou entregar para a área correta daquele documento. Então, o quesito da LGPD, de privacidade e proteção dos dados, tem que estar em todos os setores da empresa. Mira, mas como que eu vou saber? Se trata de dados de pessoas, né, de quase todos os dados relacionados à pessoa, você tem que tomar um cuidado maior, principalmente em documentos de RH. Esses documentos de RH, muitas informações são as informações sensíveis, né, que a gente tem que tomar um certo cuidado com a LGPD, que agora está em alta.
Os acessos a esses documentos também é muito ligado à LGBT, quem que vai tratar aqueles documentos, que tem informações sensíveis em muitos casos, né? Esse aparato de gestão de documentos, a gente auxilia muito a pessoa que está de PO, né? As pessoas que estão envolvidas no processo de LGBT. Por quê? Porque a gente está tratando os documentos, a gente sabe onde tem as informações da empresa. E a gente sabendo onde estão as informações da empresa, a gente vai saber quais são os dados que a LGBT pega, que você pode tratar. Então, e aí todos esses dados de informações que são de LGBT, eles seguem uma série de normas, né? Que eu vou falar um pouquinho depois, né? Ou em outro vídeo, né? Sobre LGBT para vocês. E recursos de pessoas, né? Nesse diagnóstico, quantas pessoas você vai usar e etc. O levantamento do material arquivístico, mira, o que é isso? Como assim levantamento do material arquivístico? Então, gente, se você vai tratar o documento físico, é bom que você tenha em mente quais são os materiais que você vai usar. E aí você tem que olhar de acordo com o risco o risco daqueles documentos e de cada área. Por exemplo, se eu estou tratando os documentos de uma engenharia e eu tenho aqueles desenhos antigos feitos de caneta nanquim, no papel no papel mais, né, acho que é papel de seda, não sei, um negócio assim. Então, esse papel, ele tem que ter mais cuidado com ele. Então vamos digitalizar. Quais são o passo que a empresa quer? Você vai fazer o seu planejamento de arquivo de acordo com o recurso que a empresa tem, né? Porque às vezes a empresa não vai ter aquele recurso para digitalizar. Se ela não tem um recurso para digitalizar, então você vai preocupar mais em um material que proteja mais aquele documento. Por exemplo, um arquivo deslizante. Esses arquivos deslizantes, eles são muito caros, então não é toda empresa que pode ter. Mas você vai ter que tomar os cuidados de manter no lugar que não tem umidade, de que não tem altas e baixas temperaturas ao mesmo tempo. Então, tem todos esses dados, sabe, que você tem que tomar cuidado. E nesse levantamento de material, você vai ver como que você vai arquivar, qual que é o melhor material para você arquivar aquele documento. Por exemplo, se a empresa já tem aqueles arquivos com gavetas e a empresa não tem pastas suspensas, né, que a gente chama, você vai propor a compra de pastas suspensas. E aí, baseado no volume, você vai colocar a quantidade de pastas suspensas. Até as etiquetas, sabe? Às vezes a gente pega, eu não vou falar muito a marca da etiqueta, mas às vezes a gente pega um códigozinho da marca tal que vai ser utilizada naquela guia divisória. Então, você tem que colocar a etiqueta, né? Qual que é a marca, né? Qual que é o código para você usar ela. Até porque essas etiquetas têm um parâmetro para você configurar elas, né? Para você imprimir ela certinha. Então, você pode entregar uma matriz RACI. O que é essa matriz RACI? É uma matriz que fala das responsabilidades. Para você disseminar, favorecer a comunicação de informação das pessoas envolvidas, você pode usar a RACI para saber quem que você pode mandar aquele documento, né? Sempre que sofrer de revisão. Digamos que eu tenho um manual aqui técnico do produto na revisão 0, que é a revisão inicial, e que ele vai subir de revisão para 1. Eu vou alterar um quesito naquele documento. Você vai fazer todo o processo de criação do documento com carinho, com legenda e etc. E vai distribuir, vai disseminar aquele documento. Por que é importante você ter a matriz RACI, nesse caso, para você disseminar documentos?
Quando você tem sistemas com informação eletrônica, documento eletrônico, você pode criar relatórios do próprio sistema e mandar a informação para a pessoa, mandar o documento para a pessoa via sistema, que aí vai ficar tudo registrado lá, não vai ter muita preocupação. Mas se você não tem sistema de GED, de SM, você não tem, então você vai precisar de controlar, de saber para qual e-mail que você vai mandar determinado documento. Então, nessa matriz, ela vai ter quais são as pessoas, o e-mail dela, qual que é a sua área, qual que é o seu cargo, e aí na linha vai ter os tipos documentais e a área. Bom, fazendo essa matriz raster, você consegue disseminar os documentos de acordo com ela. Por que é importante? Ah, me dá tudo na minha cabeça, eu sei para quem vai mandar. Não, mas a gente não sabe até quanto que isso, que as pessoas é bom a gente procedimentar as coisas para a gente não ter menos riscos de erros, de falhas, né? Então, você vai elaborar também uma política de gestão de documentos. O que é essa política de gestão de documentos? É uma política que faz com que a organização, a diretoria, assine essa política, se comprometendo à segurança, ao tratamento dos dados, a todas as políticas que regulamentam um arquivo, sabe? Então, ela precisa de ter vários quesitos, principalmente com relação à segurança e o tratamento de informações. Olha a LGBTI de novo, nesse caso de política. É importante que você faça uma política bacana. Todos esses exemplozinhos eu vou passar para vocês aqui embaixo nos comentários. Bom, os modelos. Modelos de rótulos, de arquivos, de mapoteca, de caixas, de pastas, cabideiros, guias divisórias, etc. Esses modelos você pode fazer no próprio Word mesmo, né? Esses modelos, falando em documento físico, tá? Então, esses modelos vocês podem fazer, né, se engajando com cada organização, onde tenha no rótulo o setor, qual que é o número daquela caixa arquivo, qual que é o número daquele arquivo. Com relação, você pode fazer um endereçamento ali no rótulo, nos modelos de rótulos, de forma que você consiga acessar aqueles documentos melhor. Tipo um endereço de casa mesmo, sabe? Por exemplo, eu vou dizer que a rua, o setor de RH é o 1 e o setor de contábil é o 2. Então, esse 2 vai estar ali na frente, o 1 vai estar ali, e aí o número da caixa, o número sequencial. Então, assim, ou você pode colocar o próprio nome do setor. Isso tudo favorece a gestão de documentos. Outra coisa também que é importantíssimo você criar é um manual de diretrizes. Mira, o que é isso? É um manual de arquivo mesmo. Gente, mas parece uma coisa tão simples arquivar um documento. Olha, gente, parece, mas não é. Muitas das vezes a gente chega num arquivo que não tem um manual, você não sabe onde começar. Então, o manual ele vai te dar um norte, sabe, para o que você fazer, o que a empresa precisa, como que ela vai arquivar aquele documento, como que a pessoa vai solicitar aquele documento para pesquisa, para consulta, como que você vai expurgar aquele documento, como que você vai definir uma tabela de temporalidade do documento, quais são as legislações pertinentes àquele arquivo. E aí você vai fazer um mapeamento dos processos de arquivo. As pessoas que trabalham com arquivos, elas são muito boas para mapear processos. Então, não só mapeia o processo dos outros, mas mapeia os seus processos internos também. Bom, a estrutura taxonômica. A taxonomia ela é uma classificação de classes e subclasses. É como se fosse assim, de forma mais
é amigável. Vou apresentar a taxonomia de forma mais amigável. Eu tenho aqui, digamos que eu sou uma empresa cria carros, Fiat, por exemplo. E aí eu tenho o carro Uno. Aí debaixo do Uno, quais são as partes do Uno? Ele tem porta, ele tem pneu, ele tem o capô, tem a porta-mala. Então, quais são as partes daquele todo? Então, é subpartes. Tem muita empresa que chama pai e filho, mas é só uma questão de hierarquia mesmo. Então, a taxonomia, ela é isso, só que ela é voltada para os documentos. Mira, como que eu vou fazer uma taxonomia? A taxonomia, ela é muito focada para classificar. E assim, você encontra muita dica na internet de como você criar uma taxonomia boa para sua organização. Bom, levantamento de software. Gente, isso é importantíssimo. Digamos que você tem softwares, né? Que a empresa já tem algum software de gestão de documento. E se ela não quiser, né, outro, ela usa o dela mesma. Mas hoje em dia você tem diversos softwares no mercado, que é gratuito, inclusive, que pode fazer uma gestão adequada dos seus documentos. E que é que tem vários quesitos com relação à pesquisa, à segurança, à assinatura eletrônica ou até mesmo digital, que tem um workflow, que seria o fluxo daquele documento, se aquele documento vai ser para aprovação, se ele foi reprovado, se ele foi aprovado com comentário, né? Você vai ter o status daquele documento, se é um documento que está cancelado ou se é um documento que está em fase de construção, se é um documento interno, externo. No software ele gerencia tudo isso para você. E além disso, você consegue o mínimo, né, que é o sistema de evolução daquele documento, que são as revisões do documento que os documentos sofrem. E esse workflow, ele facilita muito o fluxo da validação. Quando você não tem workflow, gente, faz um workflow manual. Isso muitas vezes não funciona. Não funciona. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está na sala dela para ela assinar aquele documento que precisa de ir para o arquivo assinado. Então, às vezes a pessoa não quer assinar o documento vai ficar ali parado, precisa tomar uma decisão em cima daquele documento. Então, assim, o workflow manual, ele não funciona. A gente pode tentar, mas assim, é muito difícil, né? Até porque o workflow manual, a gente tem que usar de assinaturas, né? Que as pessoas leiam os documentos antes de assinar e etc. Mas se você não tiver um sistema, você pode até usar. Então, o sistema, ele vai ter... Você vai ver como que vai ficar a taxonomia dele, como que é o sistema de armazenamento dele, se é na nuvem, como que ele vai tratar os dados, como que ele vai pesquisar os tipos de pesquisas que tem, se é booleana, né? Como que você vai pesquisar aqueles documentos, se é por estrutura taxonômica e etc. Agora, uma das coisas que é mais importante que tem LGPD também aí no meio é o que? Gente, o backup. Como se tratando de informações eletrônicas, de documentos eletrônicos, é imprescindível o backup dos documentos. E aí você tem a tabela de temporalidade dos documentos. O que é a tabela de temporalidades? Gente, é um dos documentos mais importantes desses entregáveis. A tabela de temporalidade, ela vai evidenciar cada item documental ou dossiê. Mire o que é um dossiê. O dossiê é um agrupamento de informações que você pode usar ao invés de especificar item por item do documento. Você pode fazer amarrar vários itens documentais e entregar em um dossiê.
Por exemplo, de RH, o dossiê do funcionário. O dossiê do funcionário, ele não está diagramado, né, nesse caso que eu estou explicando aqui, em item documental. Por quê? Porque o dossiê, ele é relativo a um assunto. Então, vai ser dossiê da Miriam profissional. E aí, esse dossiê, o que que ele contempla? Ele contempla vários itens documentais, que são o holerite, o contrato de trabalho, o ASO periódico e etc. Então, a gente pode amarrar também os documentos por dossiê. Nesse caso, seria dossiê de funcionário. Então, a gente pode colocar quais são os métodos, né, de organização daquele item documental ou dossiê, que é alfabético, numérico, simples, alfabético, numérico, duplex, específico por assunto ou cronológico, ou diversos outros que tem aí para a gente usar. A gente vai controlar na tabela de temporalidade quais são os documentos que são originais, quais que são cópias, a periodicidade dele, o tipo de documento, se é um documento público, sigiloso, externo e etc. Os tipos de arquivo, gente, isso é muito importante. Quais são os tipos de arquivos que a gente tem? São os arquivos corrente, intermediário e permanente. O corrente, ele é aquele documento que fica na sua mesa. Fica ali e você, enquanto você está ali trabalhando, ali matutando outras coisas e está pensando com esse documento, informações relativas a esse documento, você está com ele na sua mesa. Esse é o documento corrente. O intermediário é aquele que você precisa ocasionalmente. Que você vai ali no arquivo, pega, consulta e devolve. Esse é o intermediário. Já o inativo, muitas vezes o permanente, né? Ele fica mais longe ainda. Que você tem um uso, digamos que assim, uma vez no ano, que você vai consultar aquele documento. Então, ele tem uma periodicidade menor de uso, de usabilidade. Quando a gente fala de tipos de arquivo, a gente pensa logo no uso. Qual que é o tempo que eu vou ficar que eu vou precisar de consultar aquele documento? O formato, se é eletrônico ou físico, e a legislação aplicada a cada item. Miriam, o que é isso? O que é a legislação aplicada a cada item? Digamos que nós temos o ASO admissional, que ele pode ficar, eu não sei de cabeça, mas ele tem que ficar 20 anos. Você tem que manter na sua empresa por 20 anos, porque tem uma legislação tal que fala com que o ASO tem que ficar 20 anos. Então, você vai arquivar ele por 20 anos. Porque você não vai, todos os documentos, você não vai ter um documento, todos os documentos pro resto da vida. Até porque documento é espaço, né? É espaço em memória, é espaço em disco, é espaço na nuvem, e aí disso vai de físico, espaço, você não tem um arquivo imenso para guardar a vida inteira, né? Aquele documento, ele vai ter o seu ciclo de vida. Então, quem determina aquele ciclo de vida é a legislação. Cada item documental tem uma legislação que fala sobre ele. Além da legislação, algumas empresas elas se colocam como mais tempo do que a legislação pede, mas isso é critério de cada empresa. Por isso que é bom você validar cada entrega dessa com o gestor da área ou responsável pelo arquivo. Bom, e aí você tem a lista de expurgo. Lembra que eu falei que os documentos têm um ciclo de vida? Então, eles vão ser expurgados devido ao seu caráter de término de vida, de cópia desnecessária ou que não pertence ao contexto. Às vezes, esse não pertence ao contexto, ele quer dizer um documento de uma pessoa, pessoal de uma pessoa que está lá
E ela levou o documento e deixou lá. E aquele documento não cabe à organização guardar. Mais uma vez, quando se trata de expurgo, gente, olha a LGPD aí de novo. O expurgo, ele tem que ser bem certinho. Você não pode simplesmente jogar o documento no lixo inteiro do jeito que ele está lá. Por quê? Porque às vezes alguma pessoa pega esse documento, age de má fé. Infelizmente, a gente tem pessoas que agem de má fé com relação ao documento e pode ter acesso aos documentos. Você pode expurgar da seguinte maneira: ou de picotadeira, gente, é picotadeira, não é aquelas que faz tirinhas, não. Picotar ele todo mesmo. Você pode rasgar ele e dividir o mesmo documento em 3 sacos, 4 sacos, distribuir os pedacinhos em sacos diferentes. Isso facilita muito. E toda vez que quando você expurgar aquele documento, você não pode expurgar do nada. Você tem que ter uma assinatura de um gestor, né, o gestor responsável, aprovando que você vai descartar aquele documento. Com isso, você diminui muito o documento do seu arquivo. E aí você libera espaço, você libera backup, né? Auxilia todo o processo, diminuindo a quantidade de documentos. O plano de arquivo. O plano de arquivo, quando você tem um sistema com documento eletrônico, ele é bom, ele fica mais geral, né? Quando você não tem documento eletrônico, o plano de arquivo ele serve para muita coisa. Ele vai ter o índice, ele vai controlar a revisão, ele vai ter um endereçamento daquele documento, ele vai ter um assunto, título, ele vai ter todo os critérios de rastreabilidade do documento. Bom, levantamento de riscos e plano de contingências. O levantamento de risco, você vai levantar uma planilha que você vai levantar todos os riscos pertinentes àquele arquivo. Digamos que nós temos aqui uma mapoteca e que essa mapoteca ela precisa de ficar sempre a 20 graus Celsius e para não deteriorizar, para não deixar que o papel se acabe. Esses documentos são importantíssimos. Digamos que é documento assim, daquele top das galáxias. Digamos que seja um documento assim de muita importância, etc. Então, aquele documento ele vai ter um plano de contingência. O que é isso? Quais são os critérios que você vai fazer se porventura algum perder? Qual que é o plano traçado para você executar as ações de forma que você recupere aqueles documentos, aquelas informações? E o levantamento de riscos. Mais uma vez, segurança de informação e proteção de dados. Plano de ação. Esse plano de ação é simples, né? É aquele do 5W2H, que você consegue fazer que, como, quando, onde, quanto, né? Que você consegue dinamizar as tarefas e fazer com que as pessoas cumprem a ideia. Você não tem que fazer aquela coisa chata de falar assim, você tem que me entregar isso, você tem que assinar esse documento, você tem que fazer tal coisa. A gente tem que viabilizar, senão a pessoa não vai querer nem almoçar com você. Então, você tem que fazer um plano de ação para você deixar as tarefas mais organizadas e de forma com que as pessoas criem mais responsabilidade em contribuir com o seu trabalho. E fazer um levantamento de legislações pertinentes aos documentos da área. Bom, cada área tem as suas legislações pertinentes e é bom você fazer um levantamento de quais são as legislações pertinentes àqueles documentos. Por exemplo, eu já citei várias vezes a LGPD, já citei a ISO, a norma, né? Não é só legislação, mas normas também.
a norma ISO 9001, a norma 27001 de segurança do trabalho, a 30 do arquivo. Então você vai colocar em papel o levantamento de todas as legislações pertinentes daquela área. Você também pode colocar outras legislações mais abrangentes. Por exemplo, eu trabalho na área de tecnologia e trabalho com a Anvisa, com a Anatel. E aí, eu preciso citar elas aqui para a gente fazer um aparato do que ela fala, do que ela pede de documento, quais informações que a norma solicita ou que a legislação solicita. Às vezes você tem uma legislação que é muito específica daquela área e ela vai demandar várias coisas no seu processo em si. Bom, o que relaciona a unidade de informação, o arquivo, com qualidade? Como que a gente vai relacionar isso? Como que eu vou fazer com que o meu processo de gestão de documento fique ok com a qualidade? Bom, a gente vai ter os indicadores de desempenho. Esses indicadores, eles têm que refletir o processo em si de gestão de documento. Qual é o seu objetivo? Né? Qual é o objetivo da organização para com o seu setor de unidade de informação? Então, ele tem que refletir a realidade. Geralmente, esses indicadores, eles são quantificáveis, né? Um bom indicador, ele representa certinho o que a empresa quer, o que aquele setor quer. Você vai levantar os seus riscos, os riscos também estão muito relacionados à qualidade, que a gente tem as oportunidades e riscos na qualidade. As inovações, a ISO, ela está próxima, né, de se renovar, né? A última modificação dela foi em 2015, mas ela está próxima. Acredito que devido à pandemia demorou um pouquinho, mas acredito que nos próximos anos vai incrementar a inovação na ISO 9001. E aí você vai colocar os tipos de inovações que você pode colocar no seu setor, né? Que seria uma ferramenta de automação, né? Uma ferramenta tecnológica, os treinamentos nas normas, nos regimentos internos da organização, nos regimentos de tratamento de informação e segurança de informação, os mapeamentos dos processos, o gestor de arquivo, né, o gestor da informação, ele tem um forte aptidão em criar processos, mapear processos, porque ele já consegue ver a empresa como toda na parte informacional e consegue diagramar melhor os processos. Porque a gente sabe que quase todo fim de um processo é um documento. A rastreabilidade dos processos e dos documentos. Então, a qualidade, ela pede muito rastreabilidade. É um item da norma, né? Rastreabilidade dos processos. E você consegue fazer a rastreabilidade tendo uma boa organização dos documentos, pesquisando aqueles documentos de forma rápida e ágil. A qualidade dos registros, isso é importante demais. Às vezes a gente se apega só ao documento em si. Esse documento, esse aqui é um dossiê de funcionário. Mas a gente não se apega à qualidade dos registros daquele dossiê. Por exemplo, será que aquele ASO está assinado? Será que aquele contrato está assinado? Será que aquele holerite está assinado? Então, você pode ir mais além. Você pode ir na qualidade dos registros que você tem no seu arquivo. Você pode fazer uma auditoria nesses registros para saber se os registros estão ok. Isso não é só para o dossiê de funcionário, não. É para tudo. Você pode fazer uma auditoria em cima de cada registro que você tem. Digamos que eu trabalho com engenharia. Sabe uma coisa que a gente peca muito na engenharia? É no carimbo do desenho. Às vezes aquele carimbo, ele não tem a máscara correta. Ele está faltando informação, o título dele está errado. Às vezes colocou o título de outro documento nele. Então, se a gente não arrumar aquele carimbo, a classificação vai ficar toda errada. Corre o risco de ter erro, né? Então, assim, às vezes a gente
Na qualidade, a gente pega todos esses quesitos de qualidade do registro, que é as informações que vão dentro dos documentos. Então, ali você consegue fazer uma qualidade boa dos registros, tendo um arquivo que tem uma maior facilidade, maior veracidade nas informações e evidência dos processos. Aí eu coloquei um espiral do PDCA, da qualidade, e que o setor de arquivo vai em todos os itens desse espiral. Bom, gente, muito obrigada. Valeu por estar comigo até agora. Grande beijo.